A minha carreira começou antes de eu aprender a ler. Meu irmão tinha aquele álbum grande do Flash Gordon no Planeta Mongo, desenhado pelo Alex Raymond, e eu entrava escondido no quarto dele e ficava copiando aqueles desenhos. Até um dia que ele chegou para mim e tinha um amigo e ele falou para o amigo dele: meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra os desenhos para ele. E aí eu falei: puxa, meu irmão disse que eu desenho bem, então também você desenha de história em quadrinho. Isso entrou na minha cabeça. Eu tive grandes mestres em todos os setores, eu militei em diversas áreas e em todas as áreas tinham pessoas excepcionais que eu me baseei neles. No caso de história em quadrinho foi o desenhista Jaime Cortez, vindo de Portugal, foi meu mestre. E nós formamos uma turminha, eu era o moleque, era o menor deles. Nós então notávamos que quadrinho parecia cinema, mas não era cinema. Parecia literatura, mas não era literatura. Então a gente lia muito livro. O Silas Robert, que era o nosso roteirista, era o único que trabalhava. Ele era funcionário de um banco. E no dia que ele recebia o salário, a gente ficava na porta do banco, ele saía, a gente pegava o dinheiro dele e gastava tudo em livros, aí a gente ficava lendo. Aí começava a chegar o fim do mês, eu dizia: precisamos fazer alguns desenhos para ganhar a vida. E a gente corria e desenhava. E a gente ia muito a cinema, quer dizer, nós praticamente assistimos todos os filmes. Naquele tempo os filmes ficavam uma semana em cartaz, então a gente ia na Cinelândia e era assim um filme atrás do outro que a gente ia ver, sempre vendo filme de John Ford, de Orson Welles, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, quer dizer, aprendendo como é que era cinema, porque a gente queria fazer quadrinho daquele jeito. Isso foi muito útil para mim quando eu fui para a televisão, então eu tinha um conhecimento de script cinematográfico e de uma linguagem de cinema que a gente usou no começo da televisão, quando a televisão era em preto e branco e não tinha videotape, ela era ao vivo. Houve a inauguração de um jornal chamado O Tempo e eles me chamaram para fazer uma tirinha em quadrinhos, a vida do político que era o dono do jornal, que era o Hugo Borg. E quando o jornal inaugurou, em julho de 1950, saiu a primeira tirinha que nós fizemos para o trabalho, a vida dele. Nesse ínterim, eles tinham um desenhista muito bom chamado Rosasco, que ficou muito doente. Então eles pediram para eu substituir o Rosasco. Então eu fiquei fazendo as charges, as ilustrações, tudo do jornal. Então eu passei a ser o desenhista oficial do jornal O Tempo. Então quer dizer que logo que eu era muito moleque, eu já era um profissional da imprensa. Eu já trabalhava na imprensa. Em setembro de 1950, o Walter George Durst, que era meu amigo, me indicou para desenhar o letreiro do show de inauguração da TV Tupi. Walter Forster e seu elenco, Vilma Bentivenha, Hebe Camargo, Lolita La Salerosa, todo aquele pessoal que fez o show de inauguração do show da Tábua na TV Tupi, fui eu que desenhei. Eu fui para a editora Abril, eu sabia desenhar imitando o Al Foster, Alex Raymond, o Milton Kennedy, Al Cap, todos os artistas eu sabia imitar o estilo direitinho. Então eles me chamaram para fazer as capas do Pato Donald, na editora Abril. Então eu imitava o estilo do Disney e assinava o Walt Disney na capa da editora Abril. Até o momento em que, no ano de 1951, dia 18 de junho, inaugurou uma exposição que nós fizemos aqui em São Paulo. Eu, como era o moleque mais atelado de todos e falava inglês, eu falei assim: vamos escrever para os artistas americanos e pedir para eles mandarem os originais para a gente ver o tamanho que é, como é que é o desenho, que papel é, se eles usam pincel, lápis, o que é e tal. E escrevi para eles. E um deles falou assim: é a primeira vez que me pede um original para expor numa parede, porque como desculpa eu tinha falado: nós vamos fazer uma exposição aqui no Brasil. Ele disse: a primeira vez que pede meu desenho para uma exposição. Aí eu falei: puxa, nunca então foi feita uma exposição de história em quadrinho no mundo? Nós somos os primeiros, então nós botamos primeira exposição internacional de histórias em quadrinhos. Isso em 18 de junho de 1950. Nós colocamos frases do Orson Welles, do John Steinbeck, da Dorothy Parker, do Thomas Mann, para mostrar que a literatura
tinha algo a ver com os quadrinhos e que o cinema também tinha a ver algo com os quadrinhos.